The Coffin of Andy and Laylee é um jogo muito controverso. Ele é um terror psicológico misturado com alguns fatores um pouco mais sombrios. Isso fez com que ele se tornasse um dos jogos mais controversos da internet, lá na gringa, fora do Brasil. Isso fez com que o dono do jogo levasse um dox e até mesmo fazer ele sair da internet temporariamente e passar todos os direitos dos jogos para uma empresa terceirizada, a Kit9. E toda essa situação, na minha sincera opinião, é estúpida, mas já já a gente pode chegar lá. Eu tô gravando esse vídeo que, pra mim, tanto quanto o jogo, tanto quanto também a dona, merecem justiça, certo? E tem muita coisa mal contada, desinformação do jogo sendo espalhada por aí como verdade absoluta. E eu só quero deixar as coisas claras. O intuito do meu vídeo é deixar algumas coisas claras. Então, sem mais delongas, vem comigo entender do porquê The Coffin of Angel and Laylee é tão mal compreendido. The Coffin of Andy and Laylee conta histórias sobre o Andrew, vulgo Andy, e a Ashley, vulgo Laylee, dois irmãos que têm uma relação super codependente e bem tóxico. Quando eles eram crianças, Ashley convenceu o Andrew de bulinar uma garota e isso conduziu para que eles sem querer tirassem a vida dessa garota. Ashley, sendo manipuladora nata, usa toda aquela situação para amedrontar o Andrew e o chantagear, frisando aquilo de se nunca separar dela ou senão ela contaria. O motivo que ela faz isso durante todo o jogo, tanto na infância quanto nos 2 capítulos, é porque quando a Ashley era menor, ela era total negligenciada pelos pais, normalmente sendo ignorada ou desfavorecida comparada com seu irmão. O Andrew era o único que dava essa atenção que ela procurava, o que levou a Ashley a desenvolver essa doentia dependência emocional que a história consegue desenvolver muito bem durante os 2 capítulos. Isso obviamente mexe com a vida de Andrew, porque toda vez que ele chega perto de uma garota, ou uma garota chega perto do Andrew, a Ashley começa a surtar e começa a se comportar como uma yandere. E fica super possessiva, não tem muito o que falar. Isso fez com que estragasse toda a percepção de mulheres de Andrew, né? O motivo desse jogo ser tão controverso é porque tem incesto. A tentativa do dox do dono do jogo aconteceu por falta de entendimento do uso do incesto dentro do jogo, e isso levou que o jogo viesse a ser rotulado e estereotipado como aquele jogo do incesto. Eu já ouvi milhares de argumentos sem fundamento nenhum falando que o jogo glorifica ou fetichiza esse comportamento incestuoso, ou que o jogo não deveria ter incesto porque, entre aspas, é nojento, fecha aspas, né? E eu não vi essa galerinha que reclama do jogo falar de outros tipos de mídia que também usam incesto, como o Game of Thrones. Mas se é usado em um jogo indie, é nojento. É foda. Sacrificar pessoas para um ritual satânico? Não, isso não é nojento. Matar os seus próprios pais e almoçar eles? De jeito nenhum, isso não é nojento. Mas um incesto? Sim, isso é nojento, cancelem o jogo. A porra do jogo do ano, de 2023, deixa você foder um urso. Mas o incesto de um jogo indie te deixa com nojo. A gente tem que ser honesto com esse pessoal. A maioria desse pessoal foi no Xvideos ou foi no Hub e procurou para aqueles vídeos de Stepsister. Pre-algebra stuff, I don't know how you... Oh my god, what are you doing, Sarah? What the fuck is wrong with you? Why are you naked? How are you stuck in the dryer? No contexto da história, o jogo lida com o incesto de uma maneira mais realista e nunca foi glorificado ou romantizado em qualquer maneira dentro do jogo. Quando você presta atenção na história e nos personagens, você vê que os dois já têm 20 anos e já é mais de 20 anos que o Andrew vem convivendo com a Ashley e vice-versa. Psicologicamente falando, as crianças se acostumam a uma determinada rotina ou modo de vida depois de vivê-las durante a maior parte de suas vidas. E é isso que os irmãos Grave têm feito, apenas estando um com o outro.
Ambos estão além do ponto de conserto ou uma certa cura e aceitam que estar um com o outro é o que os tornam felizes e sãos, mesmo que seja tóxico e muito fodido. A diferença é que o Andrew tem vergonha enquanto a Ashley não tem. Outra coisa que eu vou apontar sobre o Andrew é que sim, ele está afim da irmã. E sim, ele se odeia por isso. Mas quando a única mulher na sua vida com quem você teve um relacionamento estável foi a sua irmã, a biologia, querendo ou não, assume controle. E outra coisa, sim, é pra ser nojento. A gente tem que lembrar que isso é um jogo de terror. Não significa só jump scares. Terror não significa só sustinhos e etc. Não se resume a abrir o guarda-roupa e do nada um animatrônico assustadorzinho sair. O terror é sobre ser grotesco e fazer você ficar desconfortável. Só olha os trabalhos do Junji Ito em Uzumaki, é um grande exemplo, onde tudo é em formato espiral e mostra de uma maneira mais horrenda possível. Se você tá enjoado com incesto no jogo, adivinha só, bobão, é porque tá funcionando. A gente ficou tão sensível com sangue e violência e videogames com gore que uma cena opcional de uma pós-sacanagem entre esses dois irmãos deixa esse pessoal do Twitter enjoadinho. A propósito, acho que você não me ouviu certo. Eu disse uma cena opcional. E é correto. As escolhas que você faz no jogo afetam a relação dos personagens, e qualquer escolha que leva pro incesto é bem óbvia. Olha essas figuras. Eu me pergunto aonde que é pra encaixar. Será que eu boto no coração aqui ou coloco ali? Isso parece ser uma ideia bem questionável se eu seguir essa rota. E sobre o puzzle, eu me pergunto o que esse puzzle pode significar. Better than yours. Come here, you. Bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Isso era uma visão. Isso não aconteceu realmente, ainda bem. Isso nunca vai acontecer, certo? Nunca diga nunca. O que eu quero dizer com essa explicação toda é que você só pega a rota do incesto se você for especificadamente querer isso. E mesmo que você queira, faz sentido pro contexto da história. Mas se você não quer o incesto, o jogo te dá várias escapatórias para que você não precise fazer essa rota. E é isso que as pessoas precisam entender antes de jogar o jogo. Eu vi alguns posts e eles pensam que o incesto é a representação do que o jogo é. E eu tenho que ser honesto. Eu não posso julgar o público, eu não posso julgar o pessoal que pensa isso do jogo sem nem sequer ter encostado no jogo. Porque o problema real do jogo é a sua comunidade. Eu não faço ideia do porquê eu vou tocar nesse assunto, mas eu acho necessário. É bem difícil falar de um grupo de pessoas sem generalizar. Então, fiquem cientes que tudo eu vou falar aqui nesse tópico não se aplica a todos da comunidade. Mas eu acho que eu encontrei do porquê esse jogo ser tão mal interpretado. Isso é por conta da própria comunidade. Graças à internet, eu comprei o jogo para ver do que se tratava toda essa polêmica que tava rondando na gringa. Lá naquele app do... Não, Passarinho Azul morreu, né? Lá naquele app do Elon Musk, o X. E já fui com concepção que esse jogo era só fetichização ou romantização. Mas como qualquer pessoa sensata, eu jogo o jogo antes de formar uma opinião sobre. E honestamente, ainda bem que eu fiz isso. Eu não esperava que o jogo fosse bom pra caramba. Quando eu finalizei o segundo capítulo, eu fiquei confuso e me perguntando de onde estava vindo essa má interpretação, porque o jogo explica muito bem a relação ali dos dois. Um famoso no Brasil para ter um Discord, um subreddit dedicado, eu fui tão famoso no Brasil, né, para ter um subreddit brasileiro, um Discord brasileiro, eu fui no melhor lugar para perguntar isso, o subreddit oficial do jogo. E puta que pariu. Agora eu entendo do porquê esse jogo é tão mal interpretado. How about our parents' bedroom? It's not like they'll be back anytime soon. You know,
normal siblings don't do these kind of things. Eu não sei se esses posts do subreddit são de uma maioria ou de uma minoria. Opa, bati no microfone. Ou de uma minoria barulhenta. Eu acredito que pessoas assim colocam o jogo na sua má reputação. O pessoal mal informado não pega o motivo do porquê o incesto é usado na história. A questão que isso mostra é que quando você vai fazer um post no subreddit deles, eles mesmo têm o conhecimento de quão a comunidade deles são estranhos. Ah, mas não se preocupa. Sabe por quê? Porque é só mais uma sexta-feira na internet, certo? Não. Não é. Assim, eu não guardo nenhum rancor com essa comunidade, porque eu sei que tem pessoas que não são assim dentro da comunidade. E eu quero enfatizar, porque só porque é uma comunidade de um jogo estranha, não representa o jogo em questão. Eu tô tentando dizer é que a dev do jogo, a Namley, foi quase doxada por causa de pessoas que foram mal informadas do que o jogo é sobre, por causa da comunidade do jogo, que também não entendeu ao certo do que o jogo queria trazer com tudo isso. E bem, a gente não escolhe nossos filhos. Eles podem crescer, virar membros produtivos para a sociedade, mas também eles podem crescer, ficarem loucos e tentarem te matar e cozinhar. Mas da mesma maneira que você não escolhe seus filhos, a gente não escolhe nossa comunidade. Quando a gente cria conteúdo na internet, de vez em quando você encontra pessoas que entendem o que você quer fazer, mas nas outras vezes não é o caso. O que aconteceu com a Namely foi injusto e borderline é uma das piores coisas que eu já presenciei na internet. Eu tô feliz que ela deu o jogo na mão de uma empresa que está sendo competente até agora, a Kit9 ou Kit9, tanto faz, e que ela está ativamente trabalhando na história do jogo e na arte. Mesmo depois que tudo ela passou, ela está terminando o que ela mesma começou. E com isso ela ganha meu respeito. Eu tô completamente animado para ver o jogo completo e ver como... e ver tudo isso, ver como eu comecei procurando o jogo por causa daquela draminha de draminha de internet, e que literalmente se tornou o melhor jogo que eu já joguei, pode-se dizer, na minha vida inteira. Porque é um jogo de terror que sabe fazer o trabalho de jogo de terror. Enfim, eu espero que esse vídeo trouxe um pouco de explicação e claridade, não só do que o jogo é sobre, mas também todas as polêmicas ao redor dele. Então, se eu fiz um bom trabalho explicando o jogo e a situação que ele está agora atualmente, compartilhe esse vídeo. Se você tem um amigo ou uma pessoa que conhece e que está desinformada sobre o Takeoff of Engine Lately, por favor, não hesita em mandar esse vídeo para eles. Talvez eu possa ter mudado até a opinião deles, vai saber.